sobre alguns temas da nossa fé, da nossa religião, né? Para que a gente possa crescer juntos cada vez mais rumo a Cristo, não é verdade? Então, estamos reunidos em nome daquele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Hoje, a gente vai rezar uma oração um pouco diferente. Normalmente, a gente começa com o vinho de Espírito Santo, para que o Santo Espírito de Deus possa abrir os nossos olhos, nossos corações e nossa mente, para que a gente ouça com atenção tudo aquilo que o Senhor nos preparou. Mas hoje eu vou rezar uma outra oração. Aí eu vou falar e você repete aí na sua casa. Como não tem como vocês ligarem o microfone, não precisem ligar. Eu vou falando pausadamente, eu falo e vocês repetem aí da casa de vocês, tá bom? Então tá, então eu vou falar e vocês repetem aí na casa de vocês. Repetem, hein, gente? Eu não vou escutar, mas Deus tá vendo, tá bom? Então vamos lá. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém, gente. Eu acho que eu escutei a voz de vocês aqui comigo me respondendo. Que bom. Então, que verdadeiramente nesta mais uma formação vocês possam aprender um pouquinho mais, ok? Então, como vocês sabem, né, eu sempre gosto muito de apresentar, usar slides, porque facilita para a gente conseguir ser mais didático e para vocês tentarem entender aquilo que às vezes só falando, talvez lendo, vocês conseguem entender com mais facilidade. Então, eu vou compartilhar com vocês os meus slides, tá bom? E daí vocês me falam. Abre o áudio para falar para mim, tá? Para mim escutar vocês. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui uma janela. Enfim. Abre o áudio aí, quando começar a aparecer, e me falem se vocês estão vendo. Tá aparecendo, Bia. Sim. Tá aparecendo? O que tá escrito aí? O que tá aparecendo A escrito? Santa Missa. Santa Missa. A Santa Missa, perfeito, exatamente. Então, o tema da nossa formação hoje é a Santa Missa. Por isso que nós, os coordenadores de vocês, fizeram um pedido para os servos participarem também dessa formação, porque é uma formação muito, muito importante. E, né, a missa, ela é o cerne, né, da nossa religião. Então, é meio que uma obrigação de nós, cristãos, sabermos, cristãos católicos, entendermos o que é essa grande celebração, né? Então, hoje, nós vamos aprender um pouco sobre missa. A missa, gente, é um tema muito longo. Eu tenho aqui vários slides, eu não sei se... Né, vamos vendo como conforme o tempo, eu pretendo falar tudo. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre as coisas que eu falarem, falem no final, tá bom? Ou às vezes assim, Bia, eu tenho uma dúvida específica sobre esse momento da missa. Abre o seu áudio e me interrompe, tá bom? Caso você ache que dê para ficar para o final, anote aí para você não esquecer e me fale no final, tudo bem? Então, se vocês tiverem dúvidas, não fiquem com vergonhas, não fiquem acanhados. Afinal, a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, né? E isso a gente pode ajudando um ao outro. Então, vocês estão vendo aí o meu slide, certo? Passou para vocês ou não? Não, né? Não passou nem para mim. Peraí, deixa eu ver. Passou para vocês? Passou sim. Então, tá. Então, ali no primeiro slide eu coloquei, antes da gente entender e falar sobre a missa, a gente tem que saber o que é missa, né? E daí eu faço uma pergunta para vocês assim, quando algum amigo, algum parente, algum colega que não é da sua religião te pergunta assim, o que é esse negócio de missa que você participa? O que você responde para essa pessoa? Não lê lá o meu slide, se alguém quiser partilhar a resposta aí, pode abrir o áudio ou escrever no chat. O que você responde? A missa é isso. O que você responde para a pessoa? Ou você não responde, ou você não sabe explicar para ela o que é missa. Vai, gente, não me deixe no vácuo, não. Nossa, gente, vocês não respondem nada quando a pessoa pergunta? Ou ninguém perguntou para vocês o que é missa? Tá, vamos supor que ninguém nunca perguntou, mas eu tô perguntando agora, o que é missa? Alguém responde aí para mim? Por favor.
Credo, gente. Não sei responder o que é não, Bia. Hã? Não sabe responder o que é? Mas, ó, não precisa saberia o que ser... responder, não. Mas, ó... É a celebração do corpo de Bia, Cristo. Pode falar. a pergunta é o que é missa, né? É. É a celebração da Paixão de Cristo, não é? A celebração da Paixão de Cristo. Tá, ótimo. O que mais? Alguém mais? O Lucas falou? Foi o Lucas ou foi o Pedro? Deixa eu ver aqui no chat. Ah lá, o Lucas falou que é a celebração do corpo e sangue de Cristo. A Nathalie falou celebração da Paixão de Cristo. Quem mais? Alguém mais? Sim, não, não, sim? Tá bom, vamos lá, que já esperei muito tempo vocês me responderem. Mas exatamente o que eles falaram, né? A única coisa que eu dou uma corrigida na questão quando a gente fala a paixão, na missa a gente celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, não somente a paixão. Jesus, ele é imolado na missa, né? Mas ele também ressuscita. Então, a gente celebra esses 3 mistérios na missa. Então, a missa, como eu disse no começo para vocês, ela é o cerne da nossa religião. Então, ela é o momento na qual a gente vai para um lugar que é a igreja, participar de uma celebração. O que ocorre nessa celebração? Cristo, ele se oferece como vítima dos nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ler a definição que eu escrevi ali. Cerimônia em que Cristo é, ao mesmo tempo, vítima e sacerdote, se oferecendo a Deus para o pagamento dos pecados e aplicando a cada fiel seus méritos infinitos. Por que eu coloquei que ele é, ao mesmo tempo, vítima e sacerdote? Porque o padre, quando ele está na missa, ele não é mais o padre. O padre Hildo, que é o que celebra na nossa paróquia, não é mais o Hildo que está ali. E sim, o padre se transforma em persona Christi, ou seja, o padre, ele é a própria figura de Cristo. Então, neste momento, o padre, ele é sacerdote. Porque o que significa sacerdote? Sacerdote é aquele que oferece alguma coisa a uma divindade. Então, ele oferece algo para Deus. O que ele oferece? A si mesmo. Então, por isso que ele é sacerdote, porque é ele quem oferece, e ele é vítima, porque é ele quem é oferecido. E quem é ele? Jesus Cristo. Então, a missa é isso, a celebração na qual a gente celebra a morte, a ressurreição, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, que morreu para a nossa salvação. E nesta celebração, a gente tem a dádiva do sacramento da Eucaristia. Então, quando alguém te perguntar o que é missa, vocês entenderam o que é? Sim ou não? Eu falei muito complexo. Sim? Sim, gente? Me respondam aí. Sim. Então tá. Então, vocês entenderam o que é missa, né? Perfeito. Bom, sabendo já o que é missa, deixa eu clicar aqui. Sabendo já o que é missa, a minha imagem ficou pequenininha aí para vocês, né? Poxa vida, eu queria que ela ficasse grandona. Mas não tem problema. Como eu disse para vocês, a missa, ela é a oração mais forte e mais poderosa de um cristão. Por quê? No momento da missa, na hora que ocorre a missa, se unem céu, terra e purgatório. Então, no momento da missa, essas 3 dimensões, elas estão ali reunidas para celebrar esse grande mistério. Então, a missa, ela é um momento muito importante. Vocês conseguem ver aí na foto que tem um sacerdote ali na frente do altar. Aí aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, tá vendo esses embaixo aqui, esses aqui, ó, somos nós que estamos na missa. Aqui embaixo são as almas que estão no purgatório. Dá para ver sim? Beleza. E aqui, ó, é a imagem, é o pessoal que já tá lá na glória divina, já tá no céu, né? Então, olha que coisa mais maravilhosa. Na missa se unem céu, terra e purgatório para celebrar esse momento tão importante para nós. Então, quando você quer alcançar alguma graça, quando você quer pedir para alguma alma, quando você quer agradecer a Deus, aonde é o momento propício para isso? Na missa? Na missa. Aquela frase ali
de Santo Afonso, ela exemplifica exatamente isso. Olha só, as graças que não se alcançam na missa dificilmente se obtêm fora dela. Ou seja, é na missa, é neste momento na qual verdadeiramente Deus está ali, de braços abertos, né, recebendo os nossos arrependimentos, os nossos pedidos, as nossas intenções. Então, é um momento muito importante. E se a gente conseguisse, né, com a nossa, essa carcaça humana que nós temos, nos impede de enxergar a divindade desse momento. Porque se a gente conseguisse enxergar exatamente o que está nessa foto, a gente iria querer participar da missa de uma forma diferente. E olha outra coisa que eu falo para vocês. Quando a gente, como eu disse para vocês, é na missa também que a gente reza pelas pessoas que faleceram, né? Os nossos parentes, amigos, enfim. E daí, quando a gente morre, o nosso maior consolo são as missas que a gente participou. Porque como na formação passada, que vocês tiveram sobre céu, inferno e purgatório, né? As meninas devem ter comentado com vocês que no purgatório é um momento, é um estado de alma que a gente fica com medo, a gente fica meio assim, eu quero logo ver Jesus, eu quero logo ver Jesus. No purgatório, é certeza que você vai para o céu. Quando a pessoa vai para o inferno, ela foi para o inferno, vai ficar no inferno. Quando a pessoa vai para o purgatório, é certeza que ela vai para o céu. Mas quando, não sabe, ela tem que ficar ali até ela ser purificada de tudo aquilo que ela fez aqui na Terra. Então, este momento de purificação é ruim. Por quê? Porque a alma, ela não tem mais autonomia para rezar. Então, ela está ali totalmente submissa ao quê? À vontade de Deus e à oração daqueles que estão vivos. Por isso, a gente sempre fala que é muito importante rezar pelas almas que estão no purgatório. Porque é somente através da nossa oração e através da vontade de Deus que elas alcançarão a glória divina. Então, pensem só. Na hora que a gente morrer, na hora que a gente for para o purgatório, as missas que a gente participou durante toda a nossa vida aqui na Terra serão o nosso maior consolo. Minha mãe, ela sempre diz assim para mim, né? Ela faz uma comparação um pouco boba, mas eu acho muito interessante. Vamos na missa que a gente tem que encher nossa caixa d'água. Durante a semana, a nossa água vai se esgotando com tantas coisas, tantos obstáculos que o inimigo impõe. Então, a gente precisa ir na missa para encher a nossa caixa d'água. Então, fazendo uma assimilação, pensem só, quando você chegar no purgatório, e aí, como que vai estar a sua caixa d'água? Para que você se abasteça para chegar logo e contemplar a Deus, não é verdade? Então, é óbvio que a gente precisa rezar pelas almas que estão no purgatório, e é no momento da missa o momento ideal, o momento que a gente pode entregar que Deus está ali, e eles também estão ali unidos. Eu fico imaginando assim, né? Imagina ali na hora da missa, tem um momento exato que a gente faz esse pedido pelas almas do purgatório. Imagina você ali na missa, o sacerdote ali celebrando, Deus olhando lá no céu e as almas no purgatório. E aquela alma, né, que conhece você, vamos supor um familiar, pensando assim, poxa, lembra de mim, né? E às vezes a gente nem lembra e às vezes a gente nem entrega. Então, pensem nisso. É muito importante, neste momento da missa, na qual se unem céu, terra e purgatório, lembrar dos nossos entes queridos. Bia, mas a pessoa que faleceu, que eu conheço e que eu amo muito, faz muito tempo. Não importa, gente. Você não sabe se ela já está no céu, né? Às vezes, quando as pessoas falecem, a gente tem o costume de falar, já está no céu. É uma maneira de conforto para nós, né? Mas a gente não sabe. Talvez essa alma ainda esteja no purgatório. Então, é dever seu rezar sim por essa alma. Amém? Então, conforme a gente vai entendendo tudo que se pode alcançar através da missa, olha aquela segunda frase ali do Santo Curadars. Prestem atenção. Se conhecêssemos o valor da Santa Missa, que zelo não teríamos em participar dela. Ou seja, muita gente tem preguiça de ir na missa. Muita gente não gosta de ir na missa. Muita gente acha a missa um negócio chato. Por quê? Porque não conhece. Isso aí, Yasmin. Lembra das histórias que as meninas falaram sobre essa questão aprofundada do céu, do inferno e do purgatório, não é verdade? Então, gente,
Se a gente conhecer a grandeza que é esse momento, a gente vai querer ansiosamente, meu Deus, eu tenho que ir na missa, meu Deus, eu quero que chegue logo o horário da missa. Se você ainda não tem no seu coração esse anseio em participar da missa, é porque você precisa cada vez mais entender o que acontece ali. Por isso que nessa formação eu vou tentar ajudá-los um pouquinho. Significa que essa formação vai ser suficiente? Não, não vai ser suficiente. Vocês precisam participar mais e procurar mais, se formar mais para entender que este momento é muito, muito importante. Amém, gente? Tudo certo? Amém? Ninguém me respondeu? Tudo certo? Tudo sim. Beleza. Então tá. Então, sabendo que a missa ela é um momento muito importante, ela é a oração mais forte do cristão, é na missa que a gente recebe as graças para a gente poder vencer todas as armadilhas que o inimigo coloca na nossa vida. É na missa que a gente pode entregar e pedir pela alma de um ente querido que está no purgatório. É na missa que a gente vai adorar ao Pai e agradecer todas as bênçãos que Ele derrama na nossa vida. Sabendo que a missa é esse momento tão, tão importante, a gente tem que se preparar. Por quê? Assim como um evento, vamos supor assim, eu vou para um casamento. Gente, a gente se prepara, vocês não concordam? A gente sabe a data do casamento, o horário e o local. Então, a gente se organiza. As meninas, maquiagem, cabelo, essas coisas. Os meninos nem tanto, mas também se organizam. Então, a missa é muito, 1000 vezes mais importante que um casamento. Então, ela requer uma preparação muito, muito, muito maior do que uma preparação para o casamento. E, às vezes, tem gente que se prepara mais para a festa, sei lá, alguma coisa, um evento, e não se prepara nada para missa. Sabe, eu só vou. Tô lá deitada no sofá, minha mãe fala, vem, vamos pra missa. E eu vou, assim, mas... Então, gente, Bia, eu não sabia que tinha que se preparar. Tudo bem, não tem problema. Mas hoje você sabe. Hoje eu tô te contando. Você tem que se preparar para a missa. E o que significa se preparar para a missa? Como eu disse lá no comecinho para vocês, ela é a celebração em que Cristo é vítima e sacerdote se oferecendo a Deus para a remissão dos nossos pecados. Ou seja, ali acontece a paixão de Cristo. E lá na Quaresma, na Sexta-feira Santa, a Sexta-feira Santa é um dia de oração, é um dia de retidão, é um dia de jejum, que a gente, nesse dia Jesus foi imolado, morreu por nós. Então, não é um dia de festa, não é um dia que a gente escuta música, é um dia de oração, de meditação. Então, na missa, esse mistério ele se renova. Na missa, o mesmo Cristo, a mesma coisa que aconteceu quando Jesus foi imolado há 2021 anos atrás, acontece novamente. Acontece novamente. Jesus, ele instituiu a sua paixão lá na última ceia. Ele disse, o que vai acontecer daqui a pouco? Eu estou instituindo agora. Então, ele instituiu, e os apóstolos continuaram, e daí agora os padres continuam, e nós, como também discípulos do Senhor, estamos continuando aquilo que ele nos pediu. Então, é um momento muito santo, é um momento muito sagrado, na qual Jesus é imolado por nós. Pensando que é a mesma coisa que acontece na sexta-feira, a gente celebra no domingo, no domingo não, a gente celebra na missa, a gente começa a pensar assim, poxa, então realmente é algo mais sério, é algo mais sério. Por isso que eu coloquei ali o primeiro tópico de preparação, horário. Por que horário? Se programe para ir à missa. Bom, assim, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo é que o cristão vá uma vez na semana na missa, Aí se indicam o domingo, dia do Senhor. Então, domingo é o dia do Senhor. Se você não vai pelo menos uma vez, gente, é uma vez na semana, reveja, repense as suas atitudes. Repense as suas atitudes, porque não tem como, não funciona, não encaixa falar que é cristão e que não vai na missa. Não, cristão católico, que também tem os nossos irmãos cristãos evangélicos. Mas não adianta você falar, eu sou católico, mas eu não participo sequer de uma missa na semana. Então, assim, você não se alimenta, eu faço academia, eu sou maromba,
mas eu não como nada. Tipo assim, vamos supor, para o cara ser, na verdade, para qualquer pessoa ser o que ela tem que comer, na verdade, a gente precisa de comida. E eu digo assim, pessoal do meu ministério, foram na missa essa semana? Não, não foi. Eu falei, então tá fraco de alma. Tá fraco, gente, porque é a Eucaristia que é o nosso alimento. Sem Eucaristia a gente tá fraco. Se você não vai pelo menos uma vez na semana se alimentar-se, né, do pão de Deus, você tá fraco. Então, se organize, tenha um horário, saiba o dia. Sabendo, Bia, eu defini, eu vou todo domingo 7 horas da noite. Não, Bia, eu vou todo domingo 9 horas da manhã. Defina. Tenha um cronograma, tenha um compromisso com Deus. Então, sabendo desse horário, você vai pensar, bom, eu vou na missa domingo 7 horas da noite. Aí você vai fazer um exame de consciência. Na missa, para que você comungue, você não pode estar em pecado mortal ou ter cometido algum pecado grave. Então, bom, se eu vou na missa domingo, eu preciso fazer o quê? A outra formação que vocês tiveram também, eu preciso confessar. Por isso que é bom se programar, para dar tempo. Chegou domingo, Bia, não tem confissão hoje, e eu quero ir na missa. Mas você não se programou, então? Então se programe. Eu quero ir na missa, mas eu estou em pecado mortal? Vá confessar. Vá confessar. A gente tem várias paróquias que tem confissão em vários horários. Então, assim, desculpa, não tem como dar. Então, se programou. Bia, não estou em pecado mortal, eu vou ir na missa 7 horas, eu preciso confessar. Bia, não estou em pecado mortal, mas eu cometi um pecado grave, preciso confessar. Confesse. Porque na missa, você não pode comungar em pecado mortal. E daí, eu faço outra pergunta para vocês. Tem pessoas que dizem assim, Bia, pessoas não, normalmente são casais. Talvez seja até a realidade de vocês isso. Bia, os meus pais são separados, minha mãe não pode comungar. Daí ela não vai na missa. Ela fala que ela não vai na missa porque ela não pode comungar. Aí eu vou te falar uma coisa para você falar. Se isso acontece aí na sua casa, você já vai saber informar para essa pessoa. Na missa, gente, nós temos Deus de três formas em presença real. Então, Deus, ele está presente real na missa de 3 formas. Quais são as 3 formas? Deus está presente na Assembleia Constituída, aonde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Então, Deus, ele está presente na Assembleia. Deus, ele está presente na palavra, na Bíblia, na palavra. E Deus está presente na Eucaristia. Ou seja, se essa pessoa ela não pode comungar, né, mesmo confessando, porque, enfim, ela só não vai receber Deus de uma forma. Das outras 2, ela recebe. Entende? Então, assim, não tem como você falar, Bia, eu não vou na missa, porque, né? 3 formas reais. 3 presença real de Deus. Vou repetir. Na Assembleia Constituinte, na palavra e na Eucaristia. Então, se programe para ir à missa. Se precisar confessar, confesse. E, né, se mesmo com a confissão não der, lembre-se disso. Vá à missa, estando em pecado, não comungue, mas você receberá Deus dessas 2 formas. E daí, como eu disse para vocês, fazendo uma analogia com uma festa de casamento, vocês já escutaram aquilo assim? Amanhã vai ter um casamento, vai ter uma festa de 15 anos. Ou, sei lá, vai ter um super churrasco na casa de um amigo meu. Aí, às vezes, tem aqueles que falam assim, vou ficar 2 dias sem comer. Já escutaram? Não vou tomar café da manhã, não vou almoçar. Vamos supor que o evento é à noite. A pessoa fala assim, não vou almoçar, não vou tomar café da manhã, vou ficar sem comer nada, porque na hora do evento eu quero comer muito. Vocês já escutaram isso? Falam aí pra mim se já escutaram isso. Alguém falar? Sim, né? Já. Não tem? Eu vou no casamento, vou ficar sem comer. Por quê? Porque a pessoa ela se prepara porque ela quer se esbaldar de comida lá no evento. E daí, eu disse pra você que a missa, ela é um evento, ela é uma cerimônia muito... Olha lá, o Lucas, rodízio. Exatamente, Lucas. A missa, ela oferece para vocês um rodízio muito melhor. Aquele momento, né, que a gente recebe o corpo de Cristo é conhecido como banquete. Olha o nome, o banquete da salvação. Então, pensem só. Se para um evento a gente faz jejum, às vezes fica sem tomar café, sem almoçar, para ir à noite com a barriga zerada, e aqueles que, para a missa, que a gente vai receber o banquete
banquete da salvação, a gente precisa também se preparar. A gente precisa também de um jejum. Ou seja, a igreja pede 1 hora antes não comer nada. 1 hora antes da missa, não comer nada, né? Mas, pelo menos, os 30 minutos antes é meio que dever. Aí tem aquele cidadão, a missa é 7 horas. Aí é 6h50, tá ali na Pambão, metendo um lanchão pra dentro, um salgadão, uma cocona. Aí chega na missa, vai receber a Eucaristia, arrotando coca, gente. Arrotando coca. Então, assim, né? Não é importante para você esse momento. Bom, Bia, eu já fiz isso, mas eu não sabia. Não tem importância, Deus perdoa se você não sabia, né? Confessa lá na hora da confissão, fala isso pro padre, que vai estar tudo certo. Mas você tá sabendo agora. Não dá, gente. Olha o respeito. A gente vai receber um banquete. Aí você vai receber um banquete chegando lá arrotando. Nossa, eu tô até pesado. Fui pra igreja pesada até, tanto que eu comi, acabei de comer. Então, gente, é sim necessário um jejum. Nossa, Bia, você está sendo muito crítica. Claro que não. Se você entende o que a gente celebra, você mesmo. Você não vai precisar que eu fale para você que você precisa fazer jejum. Alguém já te falou assim? Faz jejum, viu? A gente vai almoçar lá na sua tia, pra você comer bastante, faz jejum. Ninguém te fala. Se você quer comer muito, você automaticamente faz o jejum. Então, se você entender que você vai receber o banquete da salvação e que seu corpo tem que estar preparado para isso, você não vai comer. Então, pense nisso. 1 hora, ideal. Meia hora, necessário. Necessário. Bia, às vezes na correria do dia a dia, eu saio do trabalho, tá, tudo bem. Deu meia hora, tudo bem, né? Mas aqueles que têm tempo de se preparar, gente, pelo menos 1 hora. Meia hora é necessário. Então, lembrem-se disso. E daí, outra coisa muito importante. A gente, além de ficar sem comer quando a gente quer ir comer muito no rodízio, a gente se prepara. A gente não vai de qualquer jeito, né? A gente não vai de biquíni, porque biquíni é roupa de praia. A gente não vai de, que mais? De pijama, porque pijama é roupa de dormir. A gente vai com uma roupa casual, uma roupa de sair, não é verdade? Dependendo do ambiente, cada um se adapta, enfim. Então, na missa também é um momento diferente. É um evento, é uma cerimônia. Você não vai de pijama, você não vai de biquíni. Do que você vai na missa? Você vai vestido comportadamente. Ou seja, meninos, meninas de calça e blusa. Mas aí, vai aquelas pessoas que não estão indo na missa por causa da missa. Tá indo na missa por causa de, quero chamar a atenção de alguém que tá ali. Aí se veste escandalosamente, né? Aí menino, vai de boné. Quero encantar a novinha que tá lá. Aí as meninas vai com aqueles decotão, aqueles shortinho curtinho. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você tá indo lá pra quê? Você tá indo... Quando você... Vamos supor, vou dar um exemplo de uma menina, né? Tá indo numa festa, ela quer encantar o menino com o seu corpo. Ela coloca uma roupa sensual. Mas ali ela não tá indo mostrar o corpo dela para Jesus, não. Ela tá indo mostrar a alma dela para Jesus. E o mesmo acontece com os meninos. Ele não tá indo ali para encantar novinha nenhuma, não. Ele tá indo ali para encantar o quê? Que a sua alma encante a Jesus. Então a gente tem que se vestir corretamente. Corretamente, não é short, não é saia, não é blusinha mostrando... Não, gente, é respeito. Ai, Bia, isso é moralismo. Ai, Bia, você tá sendo machista, tá sendo feminista. Não! Não estou sendo nada disso. Eu só estou querendo mostrar para vocês que é o momento que a gente tem que estar completamente preparado para a gente receber todas aquelas graças. Como eu falei no começo para vocês, céu, terra e purgatório se unem. Você vai estar lá de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, gente. Exatamente, está sendo católico e nada demais, né? Aí, quando a gente entra assim na modéstia, que eu não vou entrar na parte hoje, né? Tem algumas exigências diferentes? Claro que tem. Mas eu não estou pedindo para que vocês... a modéstia já é um grau a mais. A modéstia já é um grau a mais, né? Desse que a gente está falando. Mas, falando aqui da roupa séria. Roupa, para o momento, é calça e blusa normal. Entendeu? Né? Então, assim, gente... Aí o pé, alguém ainda tá me perguntando assim, Bia, pode chinelo? Chinelo pode, gente. Chinelo até eu vou. Chinelo Crocs, eu amo chinelo Crocs. Chinelo Crocs pode. Teu pé ninguém vai ficar olhando, não. Mas o resto, na verdade, então tome cuidado, gente. Tome cuidado. Não tem nada de, as pessoas falam porque para os outros não ficar se distraindo com o meu corpo.
né? Gente, então assim, não tem nada, não é moralismo, não é nada. A questão é, você está indo para se encontrar com Deus, é verdade? É como a noiva, quando a noiva, tem umas noivas meio escandalosa, mas a noiva, quando ela está indo ao encontro do noivo dela, ela está toda vestida, ela está com véu na cabeça, ela está o quê? Protegida. Ela está o quê? Né? Ela está cuidando do que há de mais precioso dela, que é o quê? Algo interno, algo interior. Então, a gente é como quando a gente vai à missa, o noivo é Jesus, a gente está indo se encontrar com ele. Então, a gente tem que se cobrir também, se cuidar. Então, gente, nada de roupa escandalosa. Cuide e prepare sua vestimenta. Então, essas são as formas de se preparar para a missa. Defina o horário, o dia que você vai. Estou em pecado, confesse. Jejum, 1 hora necessário, 1 hora ideal, meia hora necessário. E vestimenta correta, tá bom? Todo mundo entendeu essa parte? Eu ainda nem falei de missa, estou falando só da parte antes de missa, mas é que eu acho isso muito interessante, gente. Eu fico assim, depois, não, eu vou explicar depois. Depois de comungar, os 15 minutos, a igreja diz que os 15 minutos após a comunhão é como se, eu vou falar isso agora, mas me lembra, Yas, para mim falar dos 15 minutos. Na hora que eu falar do rito da comunhão, me lembra de falar desses 15 minutos e contar uma história que o padre contou. Eu vou contar para vocês, tá bom? Então, gente, por que eu tô pegando bem firme nessa parte de como se preparar para a missa? Porque realmente tem pessoas que não vão para a missa com o intuito de ir participar da missa. Vão com outros intuitos, entende? Então, assim, defina qual que é o meu propósito de ir para a missa. É esse, ponto, acabou. Entendeu? Então é isso. Próximo slide. Porque eu tô falando demais. Aí, olha aí, coloquei uma fotinha da nossa... Fotinho, né? Tem que falar com o outro. Mas enfim, vou falar uma fotinha da nossa igreja. Talvez a paróquia que você participe não seja essa, né? Como é a minha realidade. Não sei se vocês sabem, mas meus pais participam da Nossa Senhora do Rocio. Né? Eu fui batizada lá, mas eu fiz catequese na Nossa Senhora de Lourdes. Então, eu participo com eles todos os domingos na Nossa Senhora do Rocio. Então, independente da paróquia que você participa, né? Os meninos, no caso, a Beatriz e o Tiago participam lá na Santa Rita, né? Talvez outros aqui participem de outras paróquias. Normalmente, quando vocês vão na igreja, a igreja não tem alguns degraus para subir? Ou uma rampa? Na lateral da nossa igreja tem a rampa, aqui na frente tem os degraus, lá na Nossa do Rocio tem degrau. Lá na Santa Rita não tem degrau, eu acho. Nem rampa, eu acho, não lembro. Mas, normalmente, nas igrejas são assim, não são? Vocês já perceberam isso? Ou não perceberam? Na catedral tem uma escadaria zona, não é verdade? Sim ou não? Perceberam? Não tem, né? Eu percebi isso hoje. Hoje eu reparei isso lá, Bia, e não tem lá. Mas, enfim, na maioria tem isso. E daí, ali, a partir daqui, já começa alguns sinais, algumas coisas de como eu devo me portar dentro da igreja. Então, vocês estão vendo que eu coloquei 2 flechas. A formação que eu assisti sobre missa, para me preparar para vocês, foi do padre Reginaldo Manzotti, né? Que a Flaviane me enviou. Aí, ele dizia assim, às vezes as pessoas perguntam, por que será que tem esses degraus? Por que na maioria da igreja tem esses degraus? É por conta da chuva. Sim, tem uma questão da chuva, para não entrar água, enfim. Mas também tem um sentido litúrgico, tem um sentido divino para isso, que é após subir esses degraus, estar acima do chão na qual eu vim, eu saio do corriqueiro e eu entro no sagrado. Então, antes de entrar na igreja, antes de subir esse degrau, ó o que vocês têm que fazer. Colocar o celular no desligado, colocar o celular no mudo, sei lá o que, desliga. Se preparar, Bia, por exemplo, eu tô com uma tosse, né? Leva uma garrafinha de... Se prepara ali, antes de entrar na igreja. Se preparou? Pronto, me preparei, tá tudo certo, desliguei. Mãe, tô entrando na igreja. Não é lá dentro que você vai avisar a tua mãe que você tá na missa. É antes de subir a escada. Mãe, tô na missa, não me liga. Me preparei. Subi esses degraus, eu já estou no lugar sagrado. Ou seja, a minha forma de portar já tem que ser diferente. Já tem que ser outra. Entendeu? Entrei. Então, entrei na missa. Cheguei dentro da igreja. Então, quando você chega, você tem que estar, no mínimo, 10 minutos com 10 minutos de antecedência.
Ai, Bia, às vezes acontece às vezes acontece um imprevisto e tudo bem, gente, imprevisto acontece, mas o próprio nome diz, imprevisto. Imprevisto acontece às vezes, não acontece sempre. Então, se está acontecendo sempre, não é imprevisto, é porque você não está se programando. É que lá na parte de se preparar, você ainda não definiu e você não viu que a rota é longa e que você tem que chegar antes. Então, eu penso assim, 10 minutos antes. 10 minutos é o mínimo. É o mínimo para que você consiga dar à missa o devido valor que ela tem. Então, cheguei 10 minutos antes. Não é chegar às 7 horas, não é chegar às 6h55, é chegar às 6h50. Bia, eu consigo chegar meia hora, que daí eu rezo até o meu terço. Amém, Senhor, amém. Quanto antes, melhor. Tem igreja que não abre tão antes, né? Mas os 10 minutos antes, a igreja vai sim estar aberta para você. Então, chegou lá os 10 minutos antes, entrou, já desligou o seu celular, já está vestido corretamente, né? Já fez o seu jejum de meia hora ou 1 hora. Bom, aí entra uma parte muito importante. Uma parte muito, muito importante. Quando eu participo ali no Nossa Senhora de Lourdes, eu sempre estou perto da galera do Musa, né? E é normal isso. Quando a gente participa na missa ali, a gente fica com a galera do Musa. Eu não me concentro como eu deveria me concentrar, assim como quando eu participo na Nossa Senhora do Rocio, que tá só eu, sem ninguém do Musa. Então, é um conselho que eu faço para vocês. Às vezes, o local que a gente escolhe para sentar na missa, ele define muito se a gente vai participar correto. Define muito. Então, pense nisso. Se você sabe que você não tem maturidade, que você não tem controle de sentar do lado daquele colega que fala muito, não senta. Não senta. Avisa ele lá antes, broderagem, estamos fechados, te amo, mas lá na igreja eu não quero ficar perto de você. Não é nada pessoal, é porque ali eu quero me encontrar com Deus, cara. Então, gente, na missa, o povo do Musa fica tudo junto e eu realmente acho que é bom isso, é bom. Mas, se você tá ali junto, por exemplo, em encontro, tem que ficar junto, mas não, eu tô junto com meus amigos, mas eu vou prestar atenção. Agora, se você sabe que você não consegue prestar atenção, não senta junto, não senta perto, sabe? Dá uma afastadinha, vai em outro banco. Então, gente, pense nisso. Eu me distraio muito fácil, né? Às vezes tem até pessoal com TDAH se distrai mais ainda. E, assim, quando eu participo da missa e tem criança na minha frente, igual hoje na missa tinha uma menininha. Gente, eu amo criança, eu me distraio muito a criança. Eu fico olhando a criança, eu tenho vontade de pegar a criança. E daí eu até sei. Quando eu tô entrando na igreja, eu vejo que tem uma criança, eu tento ir num banco para mim não ficar perto da criança. Por quê? Porque eu sei que a parte humana da Maria Beatriz se distrai. E daí eu me perco daquilo que o padre está falando. Então pense isso. Se sentar com o teu amigo, você sabe que ele vai conversar com você, que não é hora, não sente. Fale. Você distraiu? Eu me distraí com aquela menininha. Hoje eu tava na missa e a Bia também tava, e tinha uma menininha na minha frente, tava com uma boneca. Pensa numa menininha linda. E ela pegava a boneca, e o padre falando, e eu me distraía. Eu olhava pra menininha. Eu olhava pra menininha. Então, assim, gente, são coisas pessoais. Cada um tem a sua. Poxa, Bia, eu me distraio se eu ficar perto da porta, que daí eu fico vendo o movimento. Não senta perto da porta. Poxa, Bia, eu me distraio se eu fico, sei lá, no corredor, porque eu não gosto. Enfim. Pense aí, ai, Bia, esse é o lugar que eu consigo me concentrar melhor. Então, vá para ele. Entendeu? Às vezes, por exemplo, agora, até às vezes com os meus pais eu queria sentar um pouco afastadinha. Graças a Deus, agora eu consigo, eu sento perto deles. A gente sempre senta perto. Mas até assim, Bia, com a minha família eu não consigo me concentrar. Então, dá uma afastadinha. Não tem nada a ver com, ai, meu Deus do céu, tô desfazendo dos meus amigos, minha família. Claro que não, claro que não. Você tá ali para se encontrar com Deus. Então, foque nisso. Se você se te desconcentra, ficar perto de amigos, vocês vão ficar conversando, não senta perto. Escolha um local longe, tá bom? Aí, esses 10 minutos antes você chega e você faz a sua oração pessoal. Tem pessoas que têm orações já definidas. Por exemplo, eu tenho uma oração definida. Eu sempre rezo a minha oração que eu tenho de um livro aqui, eu rezo ela. Ou, Bia, eu quero fazer minha oração espontânea. Faça. Bia, eu quero fazer um terço. Faça. É uma oração que você vai falar, Senhor, eu estou aqui neste lugar, nesta santa igreja,
né? Quero me preparar para receber o Senhor na Santa Eucaristia, né? Me ajude a me concentrar, me ajude a escutar com atenção a palavra de Deus. Então, faz a sua oração pessoal para se preparar para esse momento. Por isso que tem que chegar 10 minutos antes. Terminou a sua oração, senta no banco. Silêncio. Silêncio. Não é hora de fofocar da vida da outra que tá lá na frente, que você viu. Não é hora. Não é hora de cumprimentar. Não é hora de fazer nada disso. Ai, beijo, você dá um tchauzinho assim, tá bom. Agora ir lá, dar beijo, abraço. A gente tá em pandemia, né? Mas tudo bem. Então, gente, pensem nisso. Chegar antes, sentar no local que eu não vou me distrair. De preferência, afastar de amigo, porque às vezes amigo desconcentra. E faz a sua oração pessoal e depois silêncio. Nada de abrir o celular, porque o celular você já desligou antes de subir os degraus. Tá? Meu Deus, 5h30, eu nem comecei a falar de missa. Mas vocês estão gostando? Tá? Vocês estão entendendo bem? Ou vocês acham que eu tô enrolando muito? Me falem aí, me dê um feedback. Ah, tô entendendo bem, Bia, tá de boa. Então tá. Então vamos lá. Nem que a gente chegue até 7 horas da noite. Brincadeira, gente, brincadeira. Bom, chegamos na missa. Então, vocês já viram tudo antes da missa. Já tô lá 10 minutos antes. Já fiz a minha oração pessoal. Tô aqui longe dos meus amigos que me atrapalham. Vou me concentrar no mais importante. Aí, a missa começa. A missa, gente, ela é dividida em 4 partes. Então, a missa é dividida em ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística. Não, desconfigurou. Agora que eu tô vendo ali. Mas não tem importância. Liturgia eucarística e ritos finais. Então, a missa tem essas 4 partes. Eu vou explicar uma parte para cada parte para vocês. Beleza? Começando lá dos ritos iniciais. Primeiro, o padre entra. Padre, os ministros, os acólitos, os coroinhas, né? Com a cruz, eles entram, às vezes também com todos os utensílios que vão usar na missa. Ah, tá, achei. Meu papelzinho, que eu tenho uma cola aqui para mim não esquecer de falar tudo para vocês. Qual que é esse slide? Peraí, gente. Beleza. Então, começa a missa, a gente fica em pé, aí todo mundo, né, a equipe que vai ajudar o padre, todo mundo entra e vai lá pro presbitério, certo? Aí, eles entram lá e o padre faz uma reverência ao altar. Gente, uma coisa que eu não falei ali quando entrar na igreja. A parte mais importante dentro da igreja, às vezes a gente acha que é o sacrário, né? O sacrário é aquela caixinha dourada, para quem não sabe, aonde Jesus fica lá dentro, entendeu? Então, Jesus fica lá dentro. A hóstia consagrada, às vezes também tem hóstia não consagrada, mas Jesus fica lá. E daí aquela luzinha, quando está acesa, simboliza que Jesus está. Quando está apagada, simboliza que Jesus não está. Às vezes as pessoas acham que o sacrário é a parte mais importante e que o altar é só o altar. O altar é aquela mesa. O presbitério é onde está a mesa. Primeiro tem os degrauzinhos, o presbitério. Aí no presbitério tem o altar. O altar é aquela mesa, certo? Aquela mesa é o altar. O padre entra com o cântico e o padre faz reverência ao altar. Quando o sacrário ele é atrás do altar, o padre se ajoelha. Quando o sacrário, às vezes, ele é um pouco deslocado para o lado, como é no caso da Santa Rita, como é no caso da Nossa Senhora do Rossio, o padre faz somente assim. Aí o padre entra, faz a reverência, e a gente, como eu falei, a parte mais importante... Ah, não falei, né? Então, em relação sacrário e altar, qual que é mais importante? O altar. O altar é a parte mais sagrada, mais importante da igreja. Por quê? É ali que o pão se torna corpo, o vinho se torna sangue, tá? Então, toda vez que você for passar pelo altar, você tem que fazer reverência, entendeu? Tem que fazer reverência. E na hora que você entra, eu esqueci de falar, a gente faz a genuflexão, né? Cumprimenta o dono da casa. Então, você ajoelha e faz o nome do pai, certo? Isso eu era para falar antes, esqueci de falar. Então, o padre entrou, o padre fez reverência ao altar, o padre vai atrás, o padre beija o altar, né? E aí ele dá a saudação inicial. Aí ele dá a saudação inicial e a gente... Não, antes de dar a saudação inicial, o padre pede pra gente, ou às vezes é cantado, enfim, fazer o sinal da cruz. Então, a gente faz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Tá invertida a câmera para vocês, mas eu fiz certo, tá? Aí, o que significa quando a gente faz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Às vezes, eu tinha aprendido
que o pai... Não, ó, é assim, o pai significa pai, que o pai esteja na nossa mente, que o filho esteja no nosso coração. Aí eu sempre aprendi que o filho tinha que ser tipo no umbigo. Vocês já escutaram isso? Para mim, eu tinha aprendido que era aqui, o filho no umbigo, porque o umbigo representa o ventre, né? Assim, no caso, o ventre de Maria, filho, né? Nessa formação que eu tive, o padre disse que é o coração. Então, que o pai esteja na minha mente, que o filho esteja no meu coração e que o Espírito Santo esteja nas minhas ações. Entendeu? Então, o pai na minha mente, filho no meu coração, Espírito Santo nas minhas ações. Aí todo mundo faz o sinal da cruz para a gente dar início. Perfeito? Tá bom. Aí o padre faz a saudação inicial, tá? Tudo bem, tudo lá, ok? Aí, logo após, tem o ato penitencial. O que é o ato penitencial? É a hora que nós vamos pedir perdão dos nossos pecados. Por que essa parte ela é muito importante e a gente tem que prestar atenção e fazer a oração do ato penitencial bem rezada? Por quê? Do altar emana água, água fonte de vida, água fonte de salvação, de purificação. E do altar emana isso, certo? Aí, olha a analogia que o padre fez. Do altar saem vários canos para cada fiel. Então, cada fiel tem um cano. Tem um cano ligado em mim, em vocês, assim, um cano que essa água sai do altar, vem para nos santificar. A água que sai do altar. Porém, às vezes, o nosso cano está obstruído. Ou seja, tem algumas sujeiras que impedem que a gente receba as graças que emanam do altar, que vão sair, né, que são da Santa Missa. Ou seja, então o ato penitencial, ele já acontece bem no começo da missa, para que a gente limpe o cano e que todas as graças venham até nós. Então, neste momento, a gente pede perdão e os nossos pecados veniais são perdoados, certo? Então, neste momento, normalmente, a gente pede perdão dos nossos pecados e a gente fala, Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade. 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque em latim não existe, por exemplo, a gente fala Santo Santíssimo, né? Santo Santíssimo. Não existe Santíssimo. Então, para reforçar, fala 3 vezes. Entendeu? Então, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Então, 3 vezes. Então, para você poder, né, após o padre, a gente reza, às vezes a gente reza aquela oração do... Como que é o nome? Como começa aquela oração mesmo, gente? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Às vezes reza essa oração, ou às vezes reza o Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, e é cantado. Então, neste momento, os nossos pecados, o nosso canal, o nosso cano é desobstruído. Então, você tem que rezar. Às vezes vocês rezam assim, né? Ou às vezes é Kyrie eleison. Aí vocês rezam Kyrie eleison, nem pediu perdão, nem lembrou dos pecados, tá rezando, a equipe tá cantando, você canta, entendeu? Kyrie eleison, Christe eleison. O que é isso? Não sei o que é. Então, gente, prestem atenção em tudo que acontece na missa, tem um sentido, tem um porquê. Não foi colocado lá porque é bonito. Não, tem um significado. Para que a gente receba todas as graças que vêm da Santa Missa, a gente tem que se preparar. E essa preparação do ato penitencial, ela é importante. Então, reze com força. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Não vai rezando avoado. Eu não estou rezando porque o pai está mandando rezar. Reflita. Poxa, eu estou pedindo perdão nessa hora. Às vezes tem gente que se ajoelha. É bom também. Bia, pode se ajoelhar? Pode. Se ajoelha, né? Não tem importância. E daí o padre faz assim, ó, Deus Todo-Poderoso, tenha piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. O padre faz assim. Aí a gente fica a gente fica assim, então vem perdão, né? Vem perdão de Deus, vem sobre mim. Entendeu? Então, faz o sinal, mostra que você está ali disposto, arrependido e querendo receber a graça de Deus. Aí, às vezes, o pai está lá, Senhor, tem piedade de nós. Aí, fazendo assim para nós, e tem gente olhando para lá, ou está aí com a criancinha, conversando com o amigo do lado. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Então, pede perdão para que o seu cano seja desobstruído e você receba todas as graças da Santa Missa.
Depois do ato penitencial tem o glória. O glória, ele é um hino de louvor a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O glória, ele é uma oração que não é um hino que não tem em todas as missas. Na missa semanal não tem glória e também não tem, mas tem glória em missa. Todo domingo tem glória, tem rezo glória e solenidade também rezo glória. E festa também rezo glória, eu acho, se eu não me engano. Deixa eu só olhar aqui para me ver se festa também tem glória. Calma aí, gente. Hino de louvor, não conta. Tem, então glória, ele não é cantado em missa semanal, mas ele é cantado no domingo, então no sábado também não tem glória, tem no domingo, todas as solenidades, todas as festas tem o glória. O glória, ele também não é cantado no tempo do advento e no tempo da quaresma. Quaresma é preparação para a morte, para a paixão, morte e ressurreição de Jesus, e o advento é preparação para o nascimento de Jesus. Então, no advento e na quaresma não rezo glória, e também nas missas semanais não rezo glória. Então, o glória é um hino de louvor. Então, a gente reza o glória com muito, a gente está louvando a Deus neste momento, a gente está cantando para ele, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amar. Então, a gente reza, entendeu? Então, a gente reza com muita força, com muita alegria, né? Aí, às vezes, no glória, faz assim, glória, né? Enfim, bate palma. Eu não vou entrar também nessa questão de bate ou não bate palma, tá? É uma longa conversa. Gente, eu vou abrir a janela porque eu tô com muito calor. Peraí. Então, entenderam sobre o glória, né? Hino de louvor, então a gente reza, a gente glorifica nosso Deus com muita força. Aí, às vezes, uns, né? Glória a Deus nas alturas. Canta lá, nem saber o que tá falando. Meu, você tá querendo agradecer, você tá louvando a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Reza com força, meu. Reza com força. Tudo tem que rezar com força, tá? Tudo. Tá bom. Depois do glória, tem a oração da coleta. Também conhecida como oração do dia. Nessa hora, né, o padre fala, oremos. Aí, ali são entregues, o padre ele fala normalmente. Se a missa é de 7º dia, o padre fala o nome da pessoa, ele fala o nome de nomes que estão lá para saúde, né? Saúde de algumas pessoas, enfim. É na oração da coleta que a gente entrega as nossas intenções para a Santa Missa. Então, eu até avisei o pessoal do PH, né? Do jejum lá. Vão na missa, na hora do oremos, que o padre fala lá, oração da coleta, entrega. Senhor, estou te entregando isso. Então, é neste momento que você entrega os teus pedidos, né? As suas intenções para a Santa Missa. Logo após o glória. O padre até fala, entreguemos seus pedidos a Deus. Aí você fala, entregue suas intenções no altar do Senhor. Entendeu? O padre até fala assim. Então, oração da coleta é o momento disso. Da gente entregar os nossos pedidos a Deus. Beleza? Falei muito rápido. Alguém está com alguma dúvida em ritos iniciais? Posso ir para o próximo? Oração de coleta. Coleta dos nossos pedidos. Coleta das nossas intenções. Entendeu? Ou oração do dia. É oração de coleta ou oração do dia? Às vezes muda, mas é coleta porque o padre, né, está coletando os nossos pedidos. Beleza? Eu vou até acender minha luz para ficar melhor aqui, eu acho. Deixa eu ver. Bom, tá bom. Então, vocês entenderam, gente, ritos iniciais? Eu falei muito rápido porque eu tô com medo de não dar tempo. Tô correndo. Alguém tem alguma dúvida aqui? Ou posso pro próximo rito? Posso ir? Tudo certo, Bia. Beleza. Vamos lá. Logo após os ritos iniciais, a gente senta. A gente senta para a gente escutar as leituras. Então, é agora que se inicia a segunda parte da missa, que é a liturgia da palavra. A liturgia da palavra, ela se inicia com a primeira leitura. A primeira leitura tem em todas as missas. Então, normalmente, a primeira leitura, ela é sempre uma passagem do Antigo Testamento. Quando, às vezes, é missa solene, festiva, muda um pouco, mas, normalmente, é leitura do Antigo Testamento. E daí a gente senta. Até o sentar tem um sentido, tem um significado. A gente senta para que a gente medite sobre aquilo que está sendo dito. Então, a pessoa vai lá, faz, né, a primeira leitura. Depois da primeira leitura, tem o salmo. O salmo, ele é sempre relacionado com a primeira leitura. Então, ele vem, a pessoa, ela fala, né, alguma coisa. Beleza, Isis, beleza. Vai lembrando tudo que eu falei, hein? E depois assiste mesmo no canal, porque
É muito importante vocês saberem de tudo que eu tô falando aqui. Não porque é eu, mas sim porque é missa, né? Tá bom. Aí depois tem o salmo. Então, como eu falei para vocês, o salmo, ele é uma reflexão meditada da primeira leitura. Todo salmo tem uma antífona. O que é a antífona? A antífona é uma resposta. E essa resposta, ela é da assembleia. Ou seja, nós temos que responder a antífona. Então, a pessoa fala lá o salmo, tanana, e a gente tem que responder a antífona, certo? Então, sempre relacionado a uma meditação com frases curtas, cantadas, da primeira leitura. Após o salmo, no domingo, em festas, eu acho que solenidade não. Solenidade não. No domingo e em solenidades, tem a segunda leitura. Missa semanal normalmente não tem e nem em festas tem, tá? Só em domingo e solenidades tem a segunda leitura, tá? Daí, faz a segunda leitura, depois da segunda leitura não tem salmo, é somente após a primeira leitura. Acabou a segunda leitura, a gente já vai para o evangelho. Antes de começar o evangelho, a pessoa que terminou às vezes a segunda leitura, ou outra pessoa, o comentarista, né, fala, fiquemos em pé para a aclamação do Santo Evangelho. Daí a gente fica em pé, daí a gente reza, a gente canta normalmente, aleluia, aleluia, aleluia. A gente canta assim normalmente, ou a gente canta outras. Aquela também tem sua palavra como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina a nossa vida, aleluia. Gente, eu devia ir pro Ministério de Música, vocês não acham? Vocês não acham que eu devia ir pro Ministério de Música? Com essa voz rouca ainda que eu tô? Pelo amor de Deus. Ô, Igor, você tá desfazendo de mim? Enfim, então a gente aclama, aí o padre levanta. Normalmente, ele... Ai, gente do céu. Ele levanta, daí a gente levanta, a gente faz assim, tá? A gente vai lá. Daí o padre faz a aclamação do evangelho. Na aclamação do evangelho, a gente fica em pé ou sentado, gente? Em pé ou sentado? Me respondam aí, rápido, que quero participação. Na aclamação do evangelho, a gente fica em pé ou fica sentado? Em pé, muito bem, em pé. Em sinal de quê? De respeito. Quem vos fala é através da pessoa, do sacerdote de Cristo, Deus vos fala. Então, a gente fica em pé, ali, em sinal de respeito, de prontidão. Sabe quando a gente vai rezar, às vezes, o hino? Ó, para os jogadores de futebol. E o jogador de futebol vai rezar o hino lá, fica assim, certinho, né? Aí, na hora da aclamação do evangelho, fica de qualquer jeito, assim. Não, gente, sinal, respeito. Quem vai falar ali é Deus, é o evangelho. Vou ficar em pé, com força, escutando, não vou distrair, não vou ficar apoiado no banco, não vou ficar com a perna cruzada, vou ficar em sinal de prontidão. Quer ficar igual do hino? Fica. Vocês estão me vendo? Estou tentando mostrar para vocês. Fica. Aí o padre vai aclamar o evangelho. Aí ele fala, às vezes é uma leitura longa, às vezes é uma leitura curta, não importa. Respeito. Escuta com atenção. Não olhe para as coisas ao redor, porque a gente se distrai. A gente se distrai. E daí, eu até brinco com meu irmão. Às vezes eu falo assim, o que foi o evangelho hoje? Não lembro. Por quê? Porque não prestou atenção. Porque é muito fácil a gente se distrair. O inimigo, gente, ele tá ali tentando fazer de tudo para pegar a nossa atenção. Então, foca. Fala assim, vou olhar só no padre. Não, vou olhar só no sacrário. O ouvido tem que estar atento lá. Mas foca em algo que não vai te distrair. Sinal ali, escutou. O padre fez a aclamação do evangelho. Aí ele fala assim... Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, por exemplo. Aí a gente responde, glória a vós, Senhor. E daí a gente faz assim, uma cruz na testa, uma cruz na boca e outra cruz no peito. Não tem o mesmo significado daquele, pelo sinal da Santíssima Cruz e menos Deus ao Senhor. Não é isso, não é isso. Não é isso que a gente faz. No terço a gente faz isso, né? Não é. Aqui é que o Senhor esteja na minha mente, na minha boca e no meu coração. Entendeu? Então, faz uma cruz aqui, faz uma cruz aqui, faz uma cruz aqui. Tá. Aí, escuta o evangelho e senta. Esse aqui é antes, né? Eu falei, mas esse aqui é antes do padre fazer a leitura do evangelho. Após o evangelho, tem a homilia. Homilia é o momento em que o padre vai fazer uma explicação. Ele vai trazer aquela leitura, aquele evangelho para o dia de hoje. Ele faz relação com a primeira, com a segunda leitura. Enfim, é uma explicação
né, das leituras. Seja do Evangelho, seja das 3 leituras, só de 2, enfim, cada padre faz de uma forma. Após a homilia, tem o creio. E daí no creio, a gente fica em pé de novo. Ah, uma coisa, o creio não tem em toda a missa, tá? Às vezes, se você for durante a semana na missa, você vai ver que não tem creio. Porque a gente não reza o creio durante a semana. E nem em festa. Não, festa reza. Reza o creio em domingo, reza o creio em festa e em solenidade. Só não reza durante a semana, não reza o creio. Nem no sábado. Normalmente tem missa que é em sábado, que é festa, e a gente reza o creio, tá bom? Então, daí reza o creio. O creio, o que é o creio? O creio é a profissão da nossa fé. Durante a homilia, a gente estava sentado, porque a gente estava meditando sobre as palavras do padre. Na hora do creio, a gente não estava meditando, não. Na hora do creio, a gente está professando a fé do nosso batismo. Então, de novo, fique em pé, em sinal de prontidão, de força. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Reza bonitinho. O nosso creio, que a gente reza na missa, é o creio curto. Então, gente, pelo amor de Deus, que a gente tem 2 creios, né? Tem aquele creio, como que até não tem o nome aqui, não sei se vai estar aqui. É o creio niceno-constantinopolitano, nem sei falar. É esse aí. Creio niceno-constantinopolitano é o creio longo, aquele creio longo. O dia que eu fui na missa com o MEC lá na Rainha dos Apóstolos, que é uma missa que o Padre Fiore celebra em latim, lá nessa missa eles rezam esse creio, ele é bem mais longo, mas a gente reza o outro. E o outro, ele é curto. Então, pelo amor de Deus, né? Reze de verdade. É a profissão da sua fé. Fique em pé, reza com força. Rezei com força, Bia? Perfeito. Acabou o creio, a gente senta. Ou a gente fica... Na verdade, não lembro se nas preces. Isso, credo, niceno, é esse nome aí mesmo. Esse daí é o creio longo. Na hora das preces, a gente fica... eu vou explicar também. Ó, no final, se der tempo, eu deixei um slide de curiosidades, eu vou explicar em relação a isso, tá? No final eu explico para vocês, se der tempo. Vocês estão gostando, gente? Tá dando certo? Vamos lá. Aí, as preces, eu não tô lembrando agora. As preces a gente reza, a gente fica em pé. Reza o creio, nas preces a gente fica em pé. Só certa na hora, Então, nas preces, terminou o creio, fica em pé, que vai ser as preces. Aí, normalmente, uma pessoa vai lá, né? Às vezes é ministro, e faz as preces da comunidade. Nas preces, a gente reza normalmente pelo clero, pelos governantes, pela situação social do país, da cidade, da paróquia e pelas almas. Às vezes tem algumas preces a mais, então é essa hora que a gente faz as nossas preces, e daí a pessoa fala lá e a gente também responde, né? Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, cada dia tem uma resposta diferente, tá? Acabou as preces, acabou a liturgia da palavra. Dúvidas sobre a liturgia da palavra? Pode ir para a próxima parte? Então, acabou a segunda parte da igreja, da missa. A segunda parte finaliza com as preces. Dúvidas? Não? Ninguém me responde, gente. Tá bom, beleza. Aí acabou as preces, a gente vai para a liturgia eucarística. Se iniciou a 4ª parte da missa, liturgia eucarística. Ela começa com a apresentação das oferendas. Aí, gente, nessa parte, as pessoas dizem que é o ofertório, mas não é ofertório, não chama ofertório essa parte. Ofertório é uma outra parte que eu vou explicar depois. Eu vou explicar ali no finalzinho. Mas essa parte é a apresentação das oferendas. Por quê? A gente apresenta as oferendas. Às vezes, não está acontecendo agora na pandemia, mas tinha paróquias, na nossa área de luz não era tão costume, mas que tinha procissão. Às vezes, um casal entrava com o pão e o vinho, né? Entrava com as oferendas, com aquilo que será consagrado. Então, nessa hora, os ministros levam até o altar, né? Aquilo que o pão e o vinho. Então, é a apresentação. Na Santa Rita faziam, né? Mas não está fazendo mais. Às vezes tinha isso, tinha uma procissão. Então, as pessoas, a gente se virava para o corredor, alguém entrava com as oferendas. Mas agora não está tendo isso. Então, os ministros pegam e levam para o altar as oferendas. Aí, então, é a apresentação das oferendas. Aí, apresenta as oferendas. Dessa hora também é a hora que esqueci o que eu ia falar.
Nessa hora, é a hora que também tem a coleta, que a gente entrega o dinheiro, né? A gente doa o dinheiro para a igreja, para os vicentinos, enfim, entrega isso. E também é a hora que o padre fala, oferte aqui o seu coração. Então, a gente pode ofertar, a gente pode apresentar o nosso coração. Né? Senhor, eu apresento tudo que eu tenho, tudo que sou, a minha vida, a minha família, apresenta ali. Apresenta para Deus. Apresentamos. Aí, a gente fica em pé. O padre manda a gente ficar em pé, a gente fica em pé. Aí a gente faz o prefácio. O prefácio é a parte que o padre fala e a gente responde. O padre fala e a gente responde, tá? Eu até queria que tivesse com um sal aqui para a gente poder fazer isso, mas ia ficar muito longo. Então, logo após o prefácio, que é um diálogo entre o padre... não, eu falei esqueci de uma parte. Eu não estou olhando a minha cola, eu estou esquecendo. Depois da apresentação das oferendas, o que o padre faz? O que o padre faz, Tiago? Você que é... Vamos ver se ele lembra. Assim que levou as oferendas para o altar, o que o padre faz? Monta o altar. Antes de montar o altar. Ele monta, na verdade. Tem uma outra coisa. Entendeu o que eu falei? Entendeu o que eu fiz? Isso, muito bem. O padre lava as mãos. Isso, o padre lava as mãos. E daí, então o padre recebe as oferendas e ele lava as mãos. Normalmente, aí o padre ele faz uma oração assim. Ele faz lá com ele mesmo. Olha que linda essa oração. Lavai-me das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Ele bebe uma aguinha. Ele bebe água porque ele ficou falando bastante na homilia, ele toma uma aguinha para dar um fôlego, né? Daí, então ele fala, lavai-me das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. E daí ele lava a mão. É uma oração é uma oração de purificação do padre. A gente não faz isso porque o padre que vai fazer a transubstanciação, né? Ele que vai conduzir ali. Meu pai, que ele sempre ai. Enfim, então ele lava ali, porque naquele momento, o padre, na verdade, quando ele beija o altar, ele já é em persona Christi, mas ali ele reforça novamente, Senhor, me limpa para que eu seja digno de transformar, né, o pão em corpo, o vinho em sangue. Então ele faz essa oração pessoal, ele lava a mão ali, e daí ele faz o prefácio, daí a gente responde aquela oração de diálogo, ele fala, a gente responde, ele fala, a gente responde, e daí aí, ele faz nessa oração de purificação, ele faz uma oração de entrega. No prefácio, ele pede para a comunidade também ajudar a ele neste momento de consagração. Então, esse rito, vocês estão percebendo que a gente está se preparando para a consagração, para que o corpo se transforme em pão, o vinho se transforme... Não, para que o pão se transforme em corpo e o vinho se transforme em sangue, entendeu? Aí, depois que finaliza o prefácio, que é a oração que a gente dialoga com o padre, tem o santo. Gente, olha que legal, eu não sabia disso. O santo é assim, o padre fez a oração dele pessoal, o padre fez a oração dele com a comunidade, mas o padre tem que pedir a ajuda dos santos. Então é nessa hora que ele invoca toda a corte celeste para estar ali reunidos para que ocorra a transubstanciação, entendeu? Então, assim, não basta somente o padre, não basta somente a assembleia, também estão ali reunidos os santos, os anjos, para que aconteça esse momento. Então é lindo demais. A gente invoca neste momento do santo, todos os santos, tipo assim, estejam aqui presentes para que ocorra essa consagração, para que esse pão seja remédio para nós pecadores. Então é isso que acontece no santo. Então o santo é santo, santo, santo. 3 vezes, como eu falei para vocês. Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo. A gente reza essa oração muito forte, que a gente está invocando os santos. Gente, olha que legal isso. E tem gente que reza olhando para cima, olhando para baixo. Então reza com força, gente. A gente está invocando, a gente está chamando o santo, os anjos, chamando a corte celeste para estar ali, presente naquele momento. Tá, a gente invocou os santos e daí se inicia a oração eucarística. A oração eucarística, normalmente... Deixa eu ver se foi tudo do santo. Falei, tá. Aí a oração eucarística, ela é dividida em 3 partes. Primeira parte da oração eucarística, a consagração. Daí, a gente ajoelha e o padre faz, né, ali a consagração. Depois da consagração, porque, como eu falei para vocês, ela tem 3 partes. Não, eu vou primeiro explicar cada parte, depois eu falo o da ajoelhar. Então, a gente ajoelha nessa parte.
Então, a gente ajoelha, e daí acontece, aí o padre consagra, né? Consagra a Eucaristia e o vinho. Consagrou, depois da consagração, ele reza pela igreja, que daí quando a gente fala assim, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Depois da consagração, aí ele reza pelos mortos e ele reza pela Assembleia. Então, ele consagrou, aí ele reza pela igreja, aí ele reza pelos mortos, aí ele reza pela Assembleia. E depois da consagração, depois da oração pela Assembleia, é o ofertório. Aqui que é o ofertório. Então, vamos supor, o padre já consagrou, a gente está lá de joelho, né? A gente está lá de joelho, o padre está consagrando, tá, ele consagrou, aí a gente, quando fala, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus, nessa hora a gente levanta, né? Porém, tem pessoas que ficam até o fim da oração eucarística, de joelho. Então, rezou a oração ali, fez a consagração, depois da consagração reza pela igreja, reza pelos mortos, reza pela Assembleia, e daí tem gente que ainda fica de joelho. Depois de rezar pela Assembleia, tem um ofertório. O que é o ofertório? É a hora que o padre oferta aquilo ali, oferta a igreja, oferta o clero, oferta a gente tem que levantar isso depois. Não tem. Ó, na consagração, a gente tem que estar de joelho, né? Apesar que aqui no rostinho a gente tá tendo que ficar de pé, porque não pode ajoelhar por causa da pandemia, que senão vai ficar muito perto da pessoa. Mas enfim. Mas tem gente que fica inteira. Fica a oração eucarística inteira de joelho. Você que escolhe. É você e Deus, entendeu? Se você quer ficar a oração eucarística inteira de joelho, pode ficar. Se você quer ficar só na hora da consagração, também pode ficar, entendeu? Fica a critério seu. Aí a gente rezou toda a oração a oração eucarística, aí tem o ofertório. Gente, prestem atenção. O ofertório, agora que o ofertório é a hora que o padre oferta tudo aquilo que foi consagrado a Deus. É a hora que ele fala assim, ó, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Entendeu? Nessa hora, gente, que ele fala isso, é o padre que oferta. A gente não é digno, a gente não pode ofertar nada a Deus. Quem oferta é o padre, porque o padre, ele tá ali em persona Christi, ele é o próprio Jesus. Então, nessa hora, tem gente que reza tem gente que reza por Cristo. Não é uma oração sua. Quando é uma oração sua, você reza, é uma oração do padre. Bia, mas tem padre que manda puxar. Não rezo, ué. Deixa o padre rezar lá, manda puxar, mas não, entendeu? É uma oração do padre. Então, o padre que faz por Cristo, com Cristo, é uma oração do padre. E daí, tem muita gente também que ergue as mãos, tipo assim, não adianta você erguer sua mão. Quem está entregando agora é o padre. Agora você tem que ficar de prontidão, observando o que está acontecendo. Não é uma hora de você fazer assim, sinal de ofertando, você não está ofertando nada. Quem está ofertando é o padre. Então, por Cristo, com Cristo e em Cristo, é o padre que oferta. E a gente fica ali, em sinal de respeito, olhando. Tem que ficar com a mão erguida. Bia, eu gosto de ficar com a mão erguida. Tá, eu tô te avisando que não precisa, que não é para ficar, porque é o padre que oferta, entendeu? Então, é uma oração do padre, não é uma oração da Assembleia. O padre fez o por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aí, quando ele finaliza essa oração, que daí as pessoas finalizam a oração eucarística. Então, ela se inicia com a consagração, a oração eucarística, ela se inicia com a consagração e ela finaliza com o por Cristo, com Cristo, entendeu? E daí, às vezes, as pessoas ficam em pé. Aí, finaliza a oração eucarística e se inicia o rito de comunhão. Entendeu? Aí, o rito de comunhão, aí, às vezes, as pessoas estão ajoelhadas e ficam em pé. O rito de comunhão, ele se inicia com o quê? Com o Pai Nosso. Então, a gente reza, Pai Nosso, que estais no céu. A gente reza o Pai Nosso. E no final do Pai Nosso, a gente não reza o Amém. Por quê? Porque o Pai Nosso ainda não acabou. No final do Pai Nosso, a gente fala assim, né? Livrai-nos do mal, Amém. Mas a gente não fala Amém. Porque a hora que a gente fala livrai-nos do mal, o Padre continua. Aí ele fala assim, ó. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Então, o Padre continua a oração. Então, não tem um Amém, porque não acabou ainda, entendeu? Então, a gente fala, livrai-nos do mal. Aí o Padre, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje, entendeu? Então, por isso que a gente não fala Amém, porque o Padre continua essa oração. Aí o Padre continua essa oração, né? E daí, no final... Ah, tá. Daí o Padre continua. Aí, depois dessa oração que o Padre faz, tem uma outra, que daí ele fala... que daí a gente responde. Aí a gente fala assim, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí agora tem um Amém, entendeu?
Por isso que não tem o amém do Pai Nosso. O amém do Pai Nosso, ele é no final. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse pedacinho é um pedacinho que tem... enfim, não vou explicar isso, não vai demorar muito. Só isso, então. Então, amém, ele finaliza aqui, ok? Entenderam, né? A gente não reza o amém do Pai Nosso. Depois do Pai Nosso, tem o rito da paz. Então, é neste momento que a gente já foi consagrada, a Eucaristia já foi consagrada, então nós estamos em paz, né? Nós já elevamos nossos pedidos, nós estamos em paz, a gente já foi perdoado os nossos pecados lá no ato penitencial, nós estamos em paz para receber Jesus. Aí o rito da paz é aquele que fala assim: Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que tem em vossa igreja. Entendeu? É essa oração. Essa oração é do padre. Porque é o padre que está dando para a gente a paz. A gente não tá pedindo a paz, entendeu? Então ele fala: Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Ele está nos dando a paz. A gente não está dando paz para ninguém, a gente não dá paz para ninguém. Quem dá a paz para a gente é Jesus. Então, a gente não reza essa oração. Bia, eu sei que tem padre que fala assim: Senhor Jesus Cristo, vamos comunidade. Mas não é para rezar, porque essa oração é do padre, não é nossa também. Então, essa oração é do padre, tá? Aí o padre nos dá a paz de Deus, porque a gente está em paz para receber Jesus. Deu a paz para nós? Deu. Aí ele quebra o corpo de Cristo. A hora que ele consagra, ele ergue, tá redondinho lá, né? Tá redondinho a hóstia. Aí ele quebra. Aí às vezes faz até barulhinho, track. Aí ele quebra. E daí ele pega um pedacinho dela e coloca dentro do vinho que se transforma em sangue. Por quê? Isso simboliza a união do corpo e sangue de Cristo. Então ele quebra, pega um pedacinho e coloca dentro do vinho, do sangue. Aí, eu vou contar uma história rapidinho. Eu sei que não dá tempo, mas eu vou contar porque eu quero muito, eu amei essa história. Olha só, antigamente, o padre, esse pedaço que ele quebrava, por exemplo, o padre estava fazendo a celebração na matriz, na catedral. O bispo estava celebrando na catedral. Simultaneamente, os padres estavam também celebrando nas suas comunidades. Então, o bispo na catedral e os padres na comunidade. Nessa hora que o padre quebrava um pedacinho do corpo, um acólito pegava e ele ia em todas as paróquias dar um pedacinho dessa hóstia consagrada para todas as paróquias, para que todas estivessem unidas em um só, entendeu? E daí tem uma história que diz, a história de São Tarcísio. Ele era acólito, e daí o bispo foi, quebrou, deu para ele o pedacinho para que ele fosse levar nas paróquias que os padres estavam esperando, olha só. E daí, no meio do caminho, umas crianças, umas pessoas apareceram, uns jovens apareceram, começaram a zombar dele, pedindo para ele entregar aquilo, que ele estava, né, devia estar numa âmbula, estava com ele, e daí pediram para ele entregar, ele não entregou. Aí sabe o que fizeram com ele? Entrega isso, entrega isso, entrega isso. Isso! E daí sabe o que fizeram? Apedrejaram ele. Apedrejaram São Tarcísio. Olha só. A história que eu escutei foi que ele estava levando a todas as paróquias. Bia. Que o bispo quebrou, estava levando as outras paróquias, e daí apedrejaram São Tarcísio, que era um acólito. Olha só que história é essa, gente. Linda, né? Mas enfim, vamos continuar. Depois eu vejo... Mari. Oi, acabou bem? Desculpa, fui eu. Ele não era acólito, ele era coroinha. E antes dele ser espancado até a morte, porque ele morreu nesse dia, apareceu um soldado cristão e pegou as hóstias que estavam com ele e entregou para aqueles cristãos que estavam à beira da morte, né, para morrer e queriam comungar antes de morrer. Tá vendo? Tá vendo? Esse aí, São Tarcísio, é um mártir da igreja, né? Morreu pela causa de Cristo. Então, olha que lindo isso, gente. Lindo, lindo. Essa história que eu contei para vocês foi a história que eu escutei do padre Reginaldo. Então, se ela tá um pouco equivocada, né? Enfim. Vamos lá. Aí, depois que o padre quebra, coloca no vinho, que ele simboliza a união do corpo e do sangue. Tá, deixa eu ver essa parte. Qual que eu falei até agora? Ah, tá. Aí, celebra do corpo e do sangue. Daí, finaliza, então, este momento. Aí, finaliza este momento. Então, colocou ali um pedacinho,
no sangue se transformou o corpo e sangue de Cristo, a união dos dois, né? Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, Bia, as pessoas falam assim, que a gente recebe o corpo e sangue de Cristo, mas em nem toda paróquia, o padre, ele molha a hóstia no vinho, né? Dizem isso. Mas, gente, não é no sentido literal de que sempre tem que estar o vinho. Tem ocasiões que a gente tem o vinho, tem ocasiões que a gente não tem. Não tem importância, entendeu? É como o exemplo que o padre Reginaldo Mozotti também deu. Uma carne. Quando você pega uma carne, você corta ela do boi, tira todo o sangue dela, mesmo quando você for cortar ela na sua casa, ela vai ter um pouco de sangue. Então, a gente, né, na nossa dimensão espiritual, a gente crê que ali não é só uma parte do corpo, também está o sangue ali. Então, não precisa receber o corpo e sangue para saber que está sendo corpo e sangue. O sangue já está esse símbolo que o padre faz de colocar um pedacinho da hóstia no sangue já simboliza que aquilo que a gente está recebendo é o corpo e é o sangue, entendeu? Aí, depois deste momento, a gente reza o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tá bom. Aí, depois do Cordeiro de Deus, aí o padre ergue, daí ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente responde, Senhor, eu não sou digno, tá. A gente responde isso, e daí o padre vai, os ministros vão até nós, né, no caso que está sendo agora a pandemia, e nos dá a comunhão. Daí a gente faz a manducação, que a gente recebe, né, a gente mastiga. Outra coisa, não é pecado, diziam antigamente, é pecado morder, não pode morder, não tem nada a ver, né? Cada um tem a sua forma, pode sim morder, se você, né, enfim. Não precisa deixá-la dissolver na boca. A manducação, que é esse processo de que a gente pega o corpo no corpo, sangue no sangue, ele pode ser assim, mastigado. Na verdade, é mastigado, a gente fala de manducação. Aí, depois deste momento, todo mundo ajoelha, recebe, você faz a sua oração pessoal, né? Você está recebendo o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E daí, o padre faz a purificação. Ele limpa todos os utensílios que estão lá no altar. Ele limpa tudo, né? Purifica. E daí, ele faz uma oração pessoal. Olha a oração que o padre faz. Eu vou ler para vocês, que ela é linda. Aí ele fala assim, ó. Fazei, Senhor, que conservemos num coração puro o que a nossa boca recebeu e que a nossa dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Aí o padre faz essa oração. Que aquele corpo recebido, aquela dádiva temporal, porque só ficou corpo no corpo, sangue no sangue durante um tempo, para que aquilo se torne remédio para nós, pecadores de vida eterna. Aí o padre fala, oremos, para finalizar esse momento. Oremos, a gente fica em pé, o padre reza e acaba o rito, a liturgia eucarística. Acabou a liturgia eucarística, vamos para os ritos finais. Os ritos finais é dividido em duas partes, né? Tem a saudação final do padre, ele conclui, né? Na verdade, a conclusão do rito de comunhão já é no oremos. Aqui ele conclui toda a celebração e ele dá a bênção para nós. Daí ele dá a bênção para nós. Novamente a gente fica assim, né, para receber a bênção de Deus, que através do padre está nos abençoando, e o padre dá os avisos finais. Então, no final é isso. Aí eu vou falar rapidinho isso aqui, que é as curiosidades que vocês me perguntaram. Eu falei durante a formação sobre solenidade, festa e memória. O que é isso? Às vezes na missa, cada missa às vezes tem um tema, vamos supor, uma ocasião, um motivo por estar sendo celebrada. Aí elas são divididas em hierarquia. Solenidade é, por exemplo, o Natal é uma solenidade, a Páscoa é uma solenidade. Então, isso é uma solenidade, entendeu? Então, até a oração eucarística é diferente, às vezes a primeira leitura é diferente, né? Às vezes a gente usa acólitos estão com turíbulo, enfim. Então, solenidade é isso. Páscoa, Natal é solenidade, por exemplo. Festa é quando, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é uma festa. Então, a igreja celebra a missa, tem festa a Nossa Senhora Aparecida. Festa é isso. Nessas duas rezo creio, nessas duas rezo glória. Memória obrigatória e memória facultativa é assim. Memória obrigatória, por exemplo, na Nossa Senhora de Lourdes, todo ano, o dia de Nossa Senhora de Lourdes, ele é celebrado. Então, o padre fala de Nossa Senhora de Lourdes na missa. É uma memória obrigatória para a nossa paróquia.
Mas ela é facultativa para Nossa Senhora do Rossio. A paróquia Nossa Senhora do Rossio não precisa lembrar que neste dia é dia de Nossa Senhora de Lourdes, entendeu? Então, facultativa é quando é opcional, cada paróquia reza se quiser. Obrigatória, cada paróquia tem obrigatória, né? Londrina, por exemplo, tem um santo obrigatório. Por exemplo, é dia do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro, né, de Londrina, a gente é obrigatório rezarmos em honra ao Sagrado Coração de Jesus, entendeu? Então, essa que é a hierarquia, solenidade, festa e as memórias. Aí aqui, só um adendo rapidinho, os padres se vestem normalmente, essas são as cores litúrgicas, essas 4 cores, o verde, o vermelho, o branco e o roxo. O verde, ele simboliza o tempo comum, é a vida pública de Jesus, ali a partir dos seus 30 anos, então, quando vai falar sobre a vida pública de Jesus, o verde. O vermelho, ele simboliza o martírio, né? Por exemplo, o dia que fala de São Tarcísio, a comunidade, se for memória obrigatória, pode estar de vermelho. Na Sexta-feira Santa, o padre está de vermelho também. E quando é Pentecoste, Dias do Espírito Santo, também os padres estão de vermelho. Branco ou dourado é quando é solenidade, quando é festa. A igreja e o padre se veste de branco. E roxo é tempo de preparação. Quaresma, advento, roxo. Entendeu? Era isso. Gente do céu, eu extrapolei o meu tempo, eu sei disso. E aí, a Mari quer falar alguma coisa? Quer brigar comigo? Que eu demorei muito? Alguém quer fazer perguntas? Estamos lá. Nossa, gente, eu falei muito rápido esse final. Eu queria mais tempo, sabe? Bi, eu tenho uma pergunta. Faça. A gente sabe que toda missa, ela segue uma liturgia. Sim. E existe atos antilitúrgicos durante a missa que podem fazer uma missa ser ilícita, inválida. Você sabe de algum exemplo que causa a invalidade da missa? Não sei. É muito difícil a gente pensar nisso, invalidade da missa. Talvez seja uma exceção da exceção, quando ocorre algo muito escandaloso. Por quê? Porque na missa, às vezes, por exemplo, vamos supor, um padre descobriram que ele estava tendo relação com uma mulher, ou estava tendo relação com um homem, enfim. E daí descobriram isso, e daí no mesmo dia, durante a missa, o padre estava celebrando a missa, aquela missa ela está inválida? Não, gente, não está inválida. Por quê? Porque a gente tem que entender uma coisa, o padre, ali ele não é o padre. Independente do escândalo que o padre pode estar envolvido, ele, a partir do momento que ele beija o altar, ele se transforma em pessoa de Cristo. Então, não é ele que está ali. Por mais que ele tenha pecado assim como nós, a gente não tem que... eu fui numa missa que o padre fez isso, fez aquilo, não foi missa, foi invalidada. Não tem nada a ver, entende? Então, exatamente, é muito difícil isso acontecer. Tem padres, por exemplo, que eles fogem um pouco daquilo que está nos ritos da liturgia, mas isso não torna a missa invalidada, é muito difícil, só se acontecer algo muito escandaloso. Então, mas é muito difícil, Nathalie, isso acontecer. Muito difícil, uma missa se tornar inválida. Eu nem tenho um exemplo para te dar. Muito difícil. Aqui a mão direita. Peraí, deixa eu abrir aqui. Você perguntou da mão direita. Quando formos receber a Eucaristia, porque a mão esquerda tem que estar sobre a mão direita. A gente faz o sinal da manjedoura, né? A gente faz assim como se fosse uma manjedoura para receber Jesus. Isso é um sinal de respeito. Eu não sei se existe algo, por exemplo, as pessoas, a gente também faz o nome do pai com a mão direita, né? E se fizer com a mão esquerda? O padre Reginaldo, nessa formação, ele respondeu a dúvida em nome do pai. Ele disse que tem lugares em outros países que realmente não é a mão direita, é a mão esquerda, mas não tem importância. Ele disse que pode, não invalida o sinal da cruz. Então, eu acredito que a mesma coisa vale para esse sinal que a gente faz da manjedoura, entende? O nosso costume aqui, na nossa arquidiocese, no Brasil, enfim, é a gente fazer a mão direita, né, embaixo, assim. Mas, se em outros lugares for assim, também eu acho que não é nada inválido. Assim como o padre disse do sinal da cruz com a mão esquerda, entendeu? Por exemplo, a pessoa, ela quebrou o braço direito. Se ela fazer com a mão esquerda, vai estar inválida? Não tem nada a ver. É muito além, vai muito além. É muito do coração da pessoa, entende? Então, o que mais, gente? Façam perguntas. Duas perguntas, Bia. Pode fazer. Se eu não me preparar corretamente para a missa, isso é considerado pecado?
É pecado, por exemplo, Bia, eu não me preparei no sentido de que... Nossa, vocês estão ouvindo? Peraí que eu vou fechar a janela, que as crianças estão falando alto. É pecado, por exemplo, assim, se você comunga em estado, em pecado mortal, você comunga a sua própria condenação. Isso é totalmente errado. É como eu falei, é aquela frase que eu amo. Comungar estando em pecado mortal é como Judas, que através de um beijo de amor esconde uma grande traição. Então, se você entrar na fila em pecado mortal, você está sendo um Judas. Está fingindo que é bonito, que é amor, mas está traindo Jesus. Então, isso é errado. Bia, mas eu não consegui, vamos supor, chegar 10 minutos antes. Bia, eu não consegui fazer o jejum. Não, você pode ir? Pode, entendeu? Mas a questão é assim, qual que é a forma correta? A forma correta é essa. Aconteceu uma exceção, não tem problema, entendeu? Não tem nenhum problema. A questão é, isso ocorre frequentemente? Então, reveja suas atitudes. Será que todas as missas você não se prepara? Caramba, você não tem tempo, entende? Então, pensa nisso. O pecado, com certeza, não pode se preparar para missa. Se está em pecado, não pode comungar. Não pode, não pode. Agora, aquelas outras que eu falei, vestimenta, jejum e horário, tudo isso pode, não, né? É melhor, é a forma ideal, mas você pode, caso não dê, caso seja uma exceção, você pode sim participar da missa e receber a Eucaristia. Entendeu? Ah, sim. E outra pergunta. Pode fazer. Por exemplo, a missa começa às 5 horas. Aí eu como assim, faço um lanche antes de sair de casa, tipo, umas 6h50. Mesmo sabendo que até a hora de eu comungar, tipo, realmente receber o corpo de Cristo, eu vou já estar dado 30 minutos. É errado? Tipo, eu tenho que fazer jejum antes da missa mesmo, ou até a hora de eu comungar? Isso, então, quando eu disse para vocês que o ideal seria 1 hora, que acredita-se que nessa 1 hora, né, você vai ter, realmente você vai estar em abstinência para receber o Jesus. Porém, quando eu digo a meia hora pode ser simbolizada pelo, vamos supor, até a hora da missa, mas depende muito, tem missa que a missa é meia hora, entendeu? Tem padre que celebra a missa em 20 minutos, então você não pode levar muito em consideração assim. Sim, mas, por exemplo, você conhece o pároco onde você tá indo, e você sabe por 1 hora. que até a hora mesmo que você for receber, você vai ter dado, tipo, uns 40 minutos de sem ter comido nada. Sim, entendi. Tudo bem. Assim, eu penso, o ideal seria antes da missa, não antes do tempo, não no horário que você for comungar. Mas vamos supor, Bia, o meu horário é corrido, eu vou deixar de ir na missa, vou deixar de comungar? Não precisa deixar de comungar, entende? Isso não vai tornar nada muito grave, entendeu? Então... Ah, sim, obrigada. Mais dúvida, gente? Pode perguntar. Eu quero que vocês perguntem mesmo, eu tô gostando. Ninguém? Nossa, muita gente saiu, né? Esse povo deve estar falando, a Bia fala demais. Eu tinha tanta coisa mais para falar, umas histórias para contar. Mas, né? Ninguém, gente, quer falar mais nada? Vocês estão sabendo tudo de missa? Vocês estão craque mesmo, hein? Alguém fez pergunta? Uma perguntinha. Pode fazer. Lá na hora do evangelho, quando a gente vai fazer as cruzes na testa, na boca e no peito, é necessário, depois de fazer essas 3 cruzes, o sinal do Pai Nosso? O É sinal obrigatório? Como assim? Porque tem muita gente que faz a cruz o sinal na da cruz? testa. Isso. Não precisa. Não precisa. Tá. Não. Tem gente que faz assim, depois não precisa, gente. Fez isso daqui, Deus esteja na minha mente, na minha boca, no meu coração, acabou. Não tem a necessidade de fazer sinal da cruz. Quer fazer porque é apto? Tudo bem, mas não precisa, não tem necessidade, tá? Outra coisa, me perguntaram, a Yasmin me perguntou, não sei se ela tá aqui, sobre depois da missa, né? Olha uma outra história que o padre Reginaldo também contou nessa formação. Eu vou te responder, Yasa, que você perguntou lá depois da missa, né? Uma pessoa comungou, olha só, e daí, logo após a comunhão, ela saiu. Aí o padre falou assim pro acólito, pro coroinha que estava do lado, pega a vela, vai atrás da pessoa. A pessoa andando e o coroinha com a vela. O que é isso aqui? É porque Jesus está em você, né? Jesus Eucarístico está presente em você. Então ele disse que os 15 primeiros minutos que a gente acabou de comungar, nós somos verdadeiramente ostensório vivo. Jesus está muito presente aqui no nosso corpo. Por quê?
A hóstia ela ainda está se desfazendo dentro do nosso organismo. Não é porque ela já se desfez na boca que ela já acabou. Não, entendeu? Então, esses primeiros 15 minutos, por isso que acabou a missa, os primeiros 15 minutos após a comunhão, a gente é o sensório vivo, verdadeiro. Jesus está ali. Então, né, depois desses 15 minutos, coma e, enfim. Entendeu? Os 15 minutos. O que mais, gente? Mandem aí. Bia, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. O meu catequista, ele chegou a falar que na hora de receber a Eucaristia, a gente não podia tocar e a pessoa tinha que dar direto na boca porque a nossa mão era impura ou coisa assim. Eu devo seguir esse passo do tipo não tocar na mão? Bom, vamos lá. Esse é um costume antigo. Depois do Concílio Vaticano II, que as exigências da igreja mudou bastante, mudou muito isso. Então, por exemplo, pessoas nessa missa que eu falei para vocês, que eu fui lá, que é celebrada em latim, a gente ajoelha e o padre dá na nossa boca. A gente não pode receber na mão. Então, não tem hoje em dia, você pode sim, é um sinal de que assim, a minha mão, ela está digna de receber o meu Senhor, entende? Eu tô com carinho, eu transformo ela em manjedora para receber Jesus. Então, não tem, não pode receber na mão, não tem nada a ver. Isso é um costume antigo. Realmente tem pessoas, né, do clero, dessa parte antiga, antes do Concílio Vaticano II, que tem esse costume, que tem esse hábito, que vão continuar. Elas podem continuar, mas a igreja permitiu, sim, a gente receber a hóstia, a Eucaristia na mão, entendeu? Então, ela pode, sim, tocar na nossa mão, a gente pode tocar e colocar na boca. É a mesma coisa que acontece com ajoelhar, né? Tem pessoas que se ajoelham para receber. Pode se ajoelhar. Se não se ajoelhar, tem problema? Também não tem. É tudo muito pessoal. Mas pode, sim, relar, tá bom? Pode, sim, colocar na mão e pode, sim, pegar. Obrigada. O que mais, gente? Pode ir, gente. Eu espero. A gente tem tempo. Eu falei 7 horas, 6h22. A gente tá no tempo. Pode falar, gente. Bia, qual é o nome da igreja que você disse que ela é rezada a missa em latim? É Rainha dos Apóstolos. Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. Ela fica ali perto do McDonald's da... Como que é aquela rua lá, gente? Aqui, lá perto do Atacadão? É Tiradentes lá? Alguém me responde? Isso, Tiradentes. O Mac tá aqui! Olha só, ele que me convidou para ir nessa missa, gente. Essa missa, ela tem uns costumes bem parecidos com as regras antes do Concílio Vaticano II. Então, ela é uma missa bem, bem, bem tradicional. É muito legal, gente, vocês participarem. O Padre é o Padre Fiore que celebra. É muito legal, gente. É lindo a gente ver o respeito. Vocês têm que participar da mesma vez. O respeito é muito diferente. É muito diferente. O respeito que as pessoas naquela missa vê. A questão em si não é somente as impurezas da nossa mão, mas que as partículas do corpo de Cristo ficam na nossa mão. Olha, Maria, muito bom isso que você me falou. Sabe por quê? Às vezes as pessoas, ótimo, ainda bem que você me falou isso, recebem na mão, mas recebeu ali, já pega e já não se toca. O que eu aconselho vocês receberem na mão? Recebeu a Eucaristia na mão? Eu faço isso. Recebeu a Eucaristia, colocou na mão, você passa a sua língua no seu lábio para ele ficar molhado, e daí você beija. Nisso que você beija a mão, qualquer partícula que gruda na sua boca, entendeu? Então é uma técnica isso, que vocês podem usar. Assim que o padre colocou na sua mão, o padre ministro, beija, dá um beijão para grudar qualquer tipo de partícula que você não vê que tenha ficado na sua mão. Entendeu? Beija, e daí é indicado isso. Boa isso que você falou, viu, Maria? O que mais, gente? Alguém queria falar mais, né? Pode falar.